ajustados os preços na Bolsa de Chicago e na B3. Nós vamos saber agora com as notícias da soja. E o Vlamir Brandalize. Vamos lá, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Boa tarde, Vlamir, tudo bem? Tá aí de agasalho, tá chovendo, guarda-chuva, como é que tá Curitiba nesse momento? Boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos. Olha, Sérgio, deu uma refrescadinha, né? A temperatura deve estar 10, 12 graus aí, né? Então já tá um pouquinho mais fresquinho o tempo. Tá chovendo desde ontem, chuvinha boa, calma. É bom para as lavouras aí do sul, né? Que tem lavoura de aveia, zevém, trigo, tudo andando, né? Alguns produtores ainda tem alguma coisa de batata nos campos. Aqui do sul, né? Nas lavouras do restante do Paraná é o milho safrinha que domina, né, Sérgio? Mas boa parte já está na fase final, então não tem muito reflexo em cima dessas chuvas. Vamos lá, Sérgio, com relação à soja. A soja hoje me entregou, né? Ontem ela trabalhou positiva. Ontem teve um peso grande com relação ao farelo, né? Novamente aquelas notícias da Argentina que podem não cumprir os contratos na hora certa de farelo, e o mercado de farelo puxou ontem, hoje mais calmo, tudo mais tranquilo. Mas o fator que pesa hoje basicamente é a relatório do USDA com relação à qualidade das lavouras. O USDA trouxe aí, no caso da soja, plantio na reta final, Sérgio, 97% das lavouras plantadas, sendo que os estados mais importantes lá dos Estados Unidos, que é o Illinois, lá, que é o maior produtor para essa safra, 96% plantado, Iowa, segundo produtor, 99%, ou seja, plantio praticamente encerrado, não dá para dizer que tenha grandes áreas, é pouca coisa para plantar. Já começou o florescimento, né? Então o mercado olhando para isso também, né? 8% das lavouras em florescimento, está um pouco acima da média, que é 6%. Mas o que trouxe um peso maior aí no pregão de hoje, liquidação dos investidores, é a questão da qualidade, Sérgio. A qualidade das lavouras, mesmo que ela piorou um pouco em relação à semana passada, hoje ela está com 56% de boas e 11% de excelentes. Isso vai dar 67% de lavouras boas e excelentes. A semana passada era 70%. Então houve uma queda de 3 pontos. Mas o mercado ainda viu isso com a condição muito boa, porque a safra está indo bem. Essa perto de 65% de lavoura boa e excelente acima é safra regular. Lembrando que o ano passado tinha 51% de lavoura boa e excelente. Então, esse ano está muito melhor. Então, isso pesa bastante, Sérgio. E acabou trazendo essa onda de liquidação, né? O mercado também está se protegendo, né? Na sexta-feira tem relatório de plantio. Hoje já teve algumas indicações que apontam que o plantio pode ter até passado de 35 milhões de hectares, ou seja, esse jogo de informações com relação ao que o USDA vai trazer de área plantada na sexta-feira. Mas o peso importante nesse momento é essa condição da safra, que a gente considera uma safra boa, por enquanto está andando bem e já entrando em florescimento as primeiras áreas. Então está tudo tranquilo por lá, né, Sérgio? Bom, então são 2 relatórios ao longo dessa semana. O primeiro foi divulgado já com relação aí às lavouras, o avanço das lavouras, né? Até mesmo o florescimento das áreas, né? E o clima está pesando ainda, pesa muito o clima por lá, mas ao que tudo indica, as condições são favoráveis, né? Exatamente. Temos um clima dentro da normalidade. Não sei se o seu Gleidson pode colocar aí para a gente mostrar a tabela de clima aí para as projeções da safra. Então, daí a gente vai mostrar como é que está evoluindo o clima, né, Sérgio? Que o clima está... Até a semana passada havia alguns riscos de falta de poucas chuvas e temperaturas maiores, crescentes. E hoje já não, hoje eu abri o clima aí com chuvas, em grande parte chovendo. Uma frente de chuvas entrou do Canadá e as condições das lavouras para os próximos dias é esperada que ela vai seguir regular, dentro da normalidade. Então isso pesa, né? Pesa bastante, né, Sérgio? E acaba limitando a pressão sobre as posições em Chicago. A grande questão é que o mercado agora já está muito perto dos $11.
Ele está aí na faixa de 11,10, 11,12. Ele perdeu os 11,50 já de suporte, agora está com 11 dólares. Ele vinha tentando segurar um suporte de 11,20, aí até no pregão de ontem, e hoje já não conseguiu. Não é um bom sinal para o produtor, é sinal de que a soja em dólar está perdendo forças, porque o período mais crítico da safra americana, que ele vai aí até a segunda semana de julho, ele está passando rápido, e nós temos mais uma semana de junho para fechar, e 2 semanas de julho, são 3 semanas, onde que se o clima tiver algum problema, interfere bem na produtividade e na safra americana. Como nós estamos chegando já ao final do mês de junho, e até agora nada de problema, isso dá uma tranquilidade para o investidor, de que a safra americana vai fluindo dentro de um quadro bem próximo do regular. Nós fazemos cálculos aí toda semana sobre as condições aí da safra, Sérgio. E nesse momento, a safra americana, para os nossos cálculos, onde que a gente olha aí 67% de lavoura boa excelente, está com a projeção de colheita de 120,8 milhões de toneladas. Ou seja, é muito perto das 121,1 milhões de toneladas que o USDA apontou no relatório de oferta e demanda desse mês de junho, em cima de uma área de 35 milhões de hectares. Ou seja, se vier uma área maior que 35 milhões de hectares plantadas, ele vai trazer uma safra maior. Então, isso o mercado também está olhando, né? Projetando a possibilidade de uma safra maior. Por enquanto, é nessa linha. Agora parece meu o Gleison tem aí já, inclusive, colocou, a situação. Olha aí, a posição lá é Chicago, capital de Illinois ali, né? Dá para ver que hoje chuva 100%, está chovendo no estado de Illinois, tem chuva para amanhã, tem chuva para o fim de semana. As temperaturas que antes mostravam chance de 35 graus ou acima, agora mostram temperaturas amenas, de 30 graus ou menos, ou seja, essa condição para esse início de florescimento, a gente considera a condição ideal para a safra. Não é ideal para o produtor brasileiro, mas é ideal para a safra e o produtor americano. E Chicago vai na calmaria, em função disso, né? A Veja Des Moines, capital de Iowa, né? Também numa condição bem tranquila, né? Com chuvas, tudo andando dentro da normalidade. Na sequência também temos os mapas ali, né? De chuvas. Olha ali o meio oeste americano, a chuva grande ali chegando, aquela frente, aquela massa ali que vem do Canadá. Tem chuvas, então, numa condição dentro da normalidade também, chovendo bem, a chuva já início de verão, né? O verão começou, então dentro de uma condição boa. Outro mapa de chuvas também mostrando boas chuvas chegando ali. Então, o que a gente olha agora para os próximos dias é a condição de safra dentro da normalidade. Isso reflete tanto para a soja, Sérgio, como para o milho. Então, isso está pesando aí na soja, porque ela vinha com a expectativa de um movimento de pequena alta que teve ontem, mas hoje já entregou tudo. E que nem a gente comentou ontem, né, no nosso título final, é o mercado de serrote. Ontem ele foi para cima e hoje ele está para baixo. Não quer dizer que ele vai continuar em queda livre, porque nós estamos muito perto do limite de fundo de poço aí para o produtor americano, né? Porque abaixo dos patamares atuais já começa a entrar na margem negativa de lucratividade do produtor americano, ou seja, também ele não consegue vender aí a soja, se ela bater os 11 dólares ou menos, para o produtor americano não dá lucro, Sérgio. Então, ele está dentro de um patamar já começando a ter risco para o produtor americano também, né, Sérgio? Bom, de qualquer forma, por lá eles estão travados, já tem pelo menos essa tranquilidade, né? É um hábito do produtor americano já travar antes do início da colheita, por dizer assim, uma certa tranquilidade. Agora, você acha pessoalmente que nesses relatórios, né, o relatório de lavouras aí que vem numa qualidade boa, o clima está favorecendo lá nos Estados Unidos, ainda tem o relatório ainda de exportação de grãos a ser divulgado na próxima sexta-feira, se estiver enganado, lá pelo USDA, né? Isso pode contribuir para uma pressão maior para a soja, de repente, romper esses 11 dólares por bushel? Isso é possível, Brandalize? Olha, Sérgio, é possível. A soja perdeu o suporte de 11 dólares. É possível. Se o USDA trouxer, por exemplo, na sexta-feira, no relatório de plantio, uma área, vamos dizer assim, de 35,5 milhões de hectares, que seria maior do que a projeção inicial do USDA. Então, se ele vier com uma área maior,
é possível que o mercado acabe liquidando e trazendo essa posição do $11 para baixo de 11, e em função de que está com um clima bastante favorável e uma área maior aí, de 35,5 milhões de hectares, poderia dar uma condição de colher 123, 124 milhões de toneladas, talvez até 125, e isso o mercado acaba olhando como um fator negativo do momento, né? Não quer dizer que vai ser uma corrente de queda, mas é o fator negativo do momento e isso pressiona. É possível, sim. Agora, o que o produtor brasileiro tem que torcer é que talvez o USDA possa trazer uma área menor que 35 milhões de hectares. Daí a gente volta a ter uma leve pressão positiva para o mercado se afastar um pouco aí dos níveis de $11, que ele anda muito perto, né? E quando o mercado chega muito perto, nós temos o risco do investidor tentar querer furar o fundo do poço. É aquele movimento de especulação para tentar ganhar na baixa. E aí o produtor brasileiro acaba perdendo, né? Nós não estamos perdendo em reais aqui porque o dólar tem ajudado bastante e o prêmio também tem colaborado. Mas o mercado em dólar para o produtor tem sido negativo aí nas últimas semanas, e isso tem refletido em relação de troca cada vez mais apertada para o produtor. Isso a gente já vem falando aí mais de 40 dias, né, que ia apertar, e está confirmando isso, para o produtor se preparar para a nova safra, né? Ele não pode deixar para a última hora, né, Sérgio? Não tem como, né? Bom, como você mesmo disse, o dólar aí aqui voltando para a comercialização, mercado aqui no Brasil, soja cai na Bolsa de Chicago, mas o dólar está em R$ 5,44, uma alta de 0,88. Ajuda a movimentar o mercado, né? Ou o mercado praticamente trava? Está aí, confirmando exatamente 0,88 de alta, 0,90, 5,44 deve se consolidar por esse patamar. Ajuda um pouquinho o produtor, as negociações aqui no Brasil, apesar dessa queda registrada para a soja na Bolsa de Chicago agora, como é que está o mercado interno? Vamos lá, Sérgio, vamos começar aí pelo mercado de balcão. Mercado de balcão está estável aí, por exemplo, o mercado gaúcho ali nas Missões, hoje R$120, é igual a ontem, é igual a sexta-feira, em cima de quê? Câmbio melhor, prêmios melhores, que a gente já vai comentar, e mesmo com queda em Chicago, né? Então ele está se mantendo. De 120 lá nas Missões, 124 ali perto do Porto Rio Grande, estável, mercado de balcão estável no Rio Grande do Sul. Restante do Sul e Sudeste, mercado vai de 118 a R$125 aí no centro, no sul do estado do Paraná, que seriam os melhores níveis. Até chance de 126 aí num balcão ali na região de Ponta Grossa. Tem comprador falando em balcão de Ponta Grossa, é 124. Mas ele tem chance de manter o nível de 126. Em alguns casos de produtores. Ou seja, também estável, não teve alterações. Vamos ao mercado de lotes, Sérgio. O mercado de lotes hoje também está estável. Aí o pessoal manteve na faixa de R$140 no julho com agosto. O Porto de Rio Grande está estável, igual a Paranaguá, também 140. 141 na soja entregue até o final de julho, com pagamento em setembro, R$141, que é a melhor posição do momento. E safra nova lá de fevereiro de 2025, entrega até 20 de fevereiro, pagamento começo de abril, R$134 no Porto de Paranaguá, mas não está tendo pressão de venda. Então, mercado de lotes e mercado de balcão em reais está mostrando estabilidade, apoiado nessa alta de quase 1% do dólar, e o prêmio ligeiramente melhorado, né? Então, é isso que está dando suporte. E vamos falando de prêmios, Sérgio. Isso. Mercado de prêmios hoje, ele está no julho aí. O comprador no julho, ele está pagando aí na faixa de 40, 45, o vendedor quer 60, 65. No agosto, o comprador fala em 50, talvez 55. Alguns já dizem que o comprador pagaria 60 no agosto cheio. E o vendedor é 70, 75. No setembro é 55, 60 do comprador e a 80 do vendedor. Daí, passando lá para fevereiro, o prêmio segue na faixa de menos 5 a mais 5 do vendedor e 25 do comprador negativos. Então, mercado de prêmio levemente melhora em relação ao dia anterior, que está dando um fôlego aí também para as cotações em reais internamente. Então, o mercado de prêmio também um pouquinho melhor hoje, é o que está
está sendo praticado com poucos negócios. O mercado está com poucos negócios, o produtor provavelmente aí nesse meio de semana vem para os negócios, porque ainda tem muita gente que precisa fazer caixa agora nesse final de junho aí para pagar conta, certo? E o produtor vai deixando para negociar até na última hora. E é possível que amanhã ainda tenha uma pressão de venda grande de produtor buscando caixa. Isso acaba também limitando um pouco o fôlego positivo das cotações, né? Porque nós vamos estar aí há 2 dias do relatório de plantio americano, e o comprador também, normalmente, nessa época, se protege, né? Ele teme que o relatório venha puxar para um lado ou para o outro, e o comprador, o trader, o exportador, ele não quer trabalhar com risco, né? Então, normalmente, ele se protege e acaba ficando a conta aí negativa, né? Em cima do produtor, que acaba recebendo talvez um pouco menos que poderia, né? Então, é mais ou menos nessa linha aí, nesse momento, o mercado e as cotações e prêmios, Sérgio. O vendedor se protege à espera desse relatório também na sexta-feira, mas o vendedor, por sua vez, ele fica exposto. Até quando isso vai acontecer, né? Sempre nessa situação, sempre no fio da navalha, Brandalize? O produtor está melhorando o seu estilo de negociação, né, Sérgio? Ele vem melhorando, ele vem aprendendo, né? E dá para ver que o pessoal que está fazendo os cursos do Maurício aí também está evoluindo mais aí, com ele, com o João aí. Então, aos poucos o produtor vai melhorando o estilo de negociação, o produtor vai perdendo um pouco aquele espírito de especulador, sempre esperar que a cotação sempre vai só subir, que não é a realidade, né? O produtor, ele vê que ela sobe e ela desce, e na média a gente vê que o produtor, normalmente ele negocia quando o mercado está caindo e não quando ele está subindo, e acaba trazendo média um pouco menor do que ele poderia, né? Quando ele negocia quando está subindo, ele pode pegar o mercado mais perto do teto, né? Quando o mercado começa a cair, como ele cai muito rápido, geralmente ele pega uma cotação mais longe do teto que trabalhou naquele momento. Então, o produtor está melhorando. E dá para ver que as exportações brasileiras seguem a todo vapor, Sérgio. Então, isso é um sinal de que o produtor está seguindo, negociando. Já estamos aí com cerca de 94 milhões e meio de toneladas negociadas. E a exportação é que está dominando esse movimento, né, Sérgio? O Timóteo Albrecht, ele está dizendo, fazer caixa ou caixão? Inclusive perguntou aqui, né, falamos nesse período, né, no finalzinho aí, para poder tentar fechar as contas, né? E também o próprio Mário Teixeira, ele pergunta, Vlamir, safra 24, 25 vai ser melhor de preços para a soja do que 23, 24? Olha, Sérgio, em dólares a soja vai ser muito parecida ou um pouco inferior, porque nós caminhamos aí para ter safra normal nos Estados Unidos, é bem possível que a safra brasileira vai ser normal e a Argentina também, né? Se não tiver nenhum problema nesses 3 grandes produtores, não há uma expectativa de uma disparada de cotações para pagar mais em dólares. O que a gente pode esperar é que talvez o dólar fique mais caro, né? Porque o governo não está conseguindo administrar direito suas contas, e aí é um risco de ter dólar acima de 5,5 existe, né? Então, essa é a situação. Eu acredito que talvez em reais, na média, perante o período de colheita desse ano com o período de colheita do ano que vem, no ano que vem até paga um pouco mais, né? Mas o produtor, a gente recomenda que ele não deixe para vender e fazer caixa no mês de março e abril, porque tem todas as chances de nós termos muita oferta se a safra andar bem, porque vai ser um momento que a colheita vai estar no pico e vai ter muita gente precisando fazer caixa nesse momento e vai ter muito embarque de porto e daí o frete fica mais caro e o produtor acaba pagando o pato, né? Então, o produtor se protege antes ou, de preferência, não precisar vender nesse período, poder vender mais para frente, ter um espaço maior de comercialização, né, Sérgio? Bom, 2 perguntas finais aqui para a soja e a gente vai na sequência para o milho. Wesley Brito perguntou, cadê o cavalinho? Já passou? O Marcelo Maior está perguntando, será que a safra ainda vai ser de 154 milhões segundo o USDA? Atinge ou não, Vlamir Brandalize? Não, a safra não é esse número, não. A safra é... Hoje a gente trabalha ainda com a ideia de 148, talvez é um pouco menos de 148 milhões. Então a safra é pelo menos 5 milhões abaixo que o USDA apontou, né, que é 153. E vai ser corrigida, para frente vai ser corrigida, mas o mercado já trabalha com a ideia da safra brasileira abaixo de 150. Então,
a gente não pode esperar pelo USDA efetivamente, porque o mercado já trabalha com números menores para a safra brasileira. A safra da Argentina também praticamente fechada a colheita, também perto de 50 milhões. Então não tem muita novidade para acontecer com relação à safra da América do Sul. Agora é a questão da safra americana, né? Nas próximas semanas será importante aí a definição aí para a safra americana, que vai pesar, né? Essa que vai pesar aí para frente, né, Sérgio? Mas o que a gente tem que mostrar hoje é com relação, Sérgio, ao bom desempenho das exportações da soja, do complexo soja em si, porque ele vem tendo um volume até maior do que a gente esperava, né? Então, a CSEC divulgou ontem, Sérgio, os dados aí das primeiras 3 semanas da exportação de junho, com a soja praticamente em 11 milhões de toneladas, 10.991.200 toneladas. Então, ela tá muito perto de chegar ao patamar de junho todo do ano passado. Junho todo do ano passado foram 13.745.300 toneladas, nos dados da CSEX. No acumulado de janeiro até agora, nós estamos com 73,4 milhões de toneladas de soja em grão exportados. O ano passado era 74. Então, nós estamos com um grande volume de exportações. E talvez a ganância do governo querer esfolar o setor agrícola, o agronegócio, porque o pessoal do governo ele acaba vendo esses números e acreditando que isso é tudo lucro no bolso produtor, e não sabe que na condição que estamos hoje, de cotações aí que a gente está mostrando, perto de R$140 nos portos, ele está muito perto do custo de produção. Ou seja, para você conseguir ter margem, você tem que ter médias de produtividades acima de 70 sacas. Abaixo de 70 sacos você fica muito apertado aí. Com 60 sacos também já está dentro do custo praticamente, e abaixo de 60 sacos, o risco do produtor já está tendo prejuízo. Então veja que se o produtor colher menos que 50 sacas, no valor que está hoje a soja, ele não cobre as contas. É por isso que daí o governo olha esse quadro, está exportando volume aí quase perto do recorde que foi o ano passado. E ele não só olha isso, como ele olha também o faturamento, né, Sérgio? O faturamento da soja, farelo e óleo, nessas 3 primeiras semanas de junho, foi de 5.549,8 milhões de dólares. Isso deu 30 bilhões de reais em 3 semanas no complexo soja. O governo olha isso aí, ele fica com o olho gordo em cima, só que isso aí praticamente custo do produtor. Ele não, nesse volume aí que tivemos, é um volume gigantesco, uma margem operacional. Se a gente olhar isso, dificilmente chega a 4% de margem na média geral de todo esse volume. Então, qualquer metida de dedo do governo aí querendo tributar e criar alguma coisa, já coloca o segmento numa margem negativa. O segmento ele está conseguindo fazer todos esses volumes porque ele é muito eficiente e ele tem margens operacionais bastante pequenas. Então, nesse momento, o olho do governo cresce em cima, diz, nós temos que taxar, precisamos de dinheiro para gastar. E olha o faturamento de 3 semanas da soja, 30 bilhões, dá 10 bilhões por semana. Opa, vamos pegar um pouquinho desse bolo. Só que você pegou um pouquinho desse bolo, já faz o produtor entrar no prejuízo. Então, o produtor tem que ficar atento, ficar de olho, para a gente não sofrer aí uma pancada do próprio governo, aí, que está de olho gordo aí para tentar tirar dinheiro de algum lugar, né, Sérgio?